Fala pessoal, beleza? Bom, então nessa aula a gente vai ver todo o processo de importar um arquivo do CAD, importar um arquivo do SketchUp e como eu trabalho se eu for fazer a modelagem direta no 3D Max. Então primeiro a gente vai ver a parte aqui do AutoCAD, né? A gente finalizou a nossa modelagem e aí vão ter alguns passos que a gente tem que fazer aqui e no 3D Max para a gente poder importar esse arquivo com a melhor qualidade possível para poder continuar o trabalho lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é mover esse desenho para o eixo 0,0 do CAD. Tá? Por que a gente faz isso? Toda vez que a gente for trabalhar no Max, e aí a gente vê aqui, por exemplo, na vista top, na vista front ou na left, né, e na perspectiva, a gente vê o eixo 00, que é marcado por essas duas linhas aqui mais escuras, nesse ponto. Né? Então é o seguinte, se o nosso desenho, né, a nossa modelagem lá do CAD ou do SketchUp, ou o desenho direto aqui no Max mesmo, estiver muito longe do eixo 0, a gente provavelmente vai ter problemas na parte de zoom. Né? Conforme a gente for aumentar o zoom, diminuir o zoom, esse tipo de coisa, vocês vão observar, já deve ter acontecido com quem trabalha com o Max, a viewport ela corta, né, o objeto. A gente entra dentro do objeto, ou então o zoom fica muito lento, ou às vezes muito rápido. Então, um dos fatores é essa parte do desenho estar longe desse eixo 00. O outro fator é o erro de escala. Né? Se a gente estiver com uma escala muito pequena ou muito grande, também vai trazer esse tipo de problema. Então, as coisas que a gente vai arrumar aqui no CAD são tanto para a escala quanto para esse tipo de problema de estar longe do eixo 0. Então, o primeiro passo é fazer esse comando move para levar o desenho próximo ao eixo 0. Então, a gente vai utilizar o comando move, seleciona todos os objetos, dá Enter, e aí a gente vai clicar o ponto de base. Esse ponto de base eu sempre clico do lado esquerdo embaixo. Então, nesse ponto é onde ele vai estar o 00. Então, clico nesse ponto e aí o desenho fica pronto para movimentar. Feito isso, a gente vai digitar 0,0. Tá? 0 em X, 0 em Y. E vai dar Enter. Por muitas vezes, o desenho vai mover só um pouquinho para o lado. Isso quer dizer o quê? Que ele já estava próximo do 0. Né? O que a gente estava vendo na viewport aqui do CAD já estava próximo ao eixo 0. Ou vai acontecer isso que aconteceu agora, do desenho sumir. Isso quer dizer que o nosso desenho estava longe do eixo 0,0, né? Não estava aparecendo essa parte aqui na nossa tela. Então, aí no caso, a gente dá o Zoom Extents, né? Ou clica duas vezes na barra de rolagem do Max, do mouse, né? O scroll, ou digita Z, Enter e Enter. Né? Z, Enter e Enter. E aí ele vai trazer o nosso desenho de volta para a tela. E observa que o UCS está agora certinho aqui no nosso eixo, né? No ponto que a gente clicou de referência. Se o desenho de vocês tiver uma linha perdida, por exemplo, vou voltar o desenho para cá, e vamos supor que ficou uma linha aqui. E aí eu vou movimentar de novo aqui, clico ponto, 0,0. Na hora que eu der o Zoom Extends, o que vai acontecer? Z, Enter e Enter. Né? Ele não vai centralizar certinho o nosso desenho aqui na viewport. Por quê? Porque a gente tem uma linha perdida no nosso desenho. Tá? Então, caso aconteça isso, dá uma olhada, né, nessa tela como ficou e procura porque tem alguma linha perdida. E aí depois a gente dando o Zoom Extends, automaticamente ele já traz o nosso desenho. Então essa é a primeira parte do que a gente tem que fazer. A segunda parte, a gente vai mudar a escala que a gente está desenhando aqui no CAD. Né? A gente desenhou em metros,
e a gente vai mudar essa escala para centímetros. E depois vai ter o processo do 3D Max para importar esse desenho. Por que a gente muda para centímetros? Lá no CAD, no Max, eu trabalho em metros. Né? A minha visualização de medidas eu trabalho em metros. Só que o desenho, a maneira ideal, ao meu ver, é o sistema, né? A escala do sistema mesmo, ela está em centímetros. Porque a gente tem melhoras na viewport, melhoras em várias coisas, tá? O comportamento das luzes, esse tipo de coisa. Então, por isso que a gente transforma para centímetros, para ter esse aproveitamento melhor na do Max. Então, como que a gente faz isso? A gente usa o comando Scale, SC, Enter, seleciona todo o desenho, Enter. Nessa parte é muito importante que vocês cliquem o ponto de referência no mesmo ponto que a gente usou o Move, tá? Senão ele vai sair do lugar. Então eu clico no mesmo ponto, que é onde está o meu UCS, e na referência de escala, né, eu vou mudar para centímetros, então eu aumento em 100 vezes. Coloco 100, e aí está lá, né? Se eu medir agora aqui com o distance, daqui a aqui, a gente tem 270 ao invés de 2,7. Então esse é o segundo passo. O último passo é a gente mudar algumas configurações para que a gente tenha um acabamento melhor nas partes arredondadas, né? Para não acontecer de importar o desenho lá no Max e a gente ter aquelas quinas, onde é para estar redondo. Tá? A gente vai ter configurações para isso, tanto aqui no CAD, quanto lá no Max. Então a gente vai no Options, OP, Enter. E aí a gente vai ter essas configurações aqui, tá? Na aba Display, Display Resolution. Então a gente tem Art and Circle Smoothness. Essa primeira é referente a 2D, tá? Quando a gente desenha alguma coisa em curva. Vocês já devem ter visto isso, com certeza. Né? Desenha uma porta, por exemplo, e conforme a gente vai movimentando o zoom ou vai acrescentando coisa no desenho, de repente essa curva não está mais redonda. Ela está tipo quebrada, né? Duas linhas. Então isso daí é referente a esse primeiro. Então a gente vai usar 20.000 nisso daqui. Os próximos 3 são referente a partes curvas e suavização do 3D, que é o número de segmentos de uma polyline curva, a suavização dos objetos renderizados e o número de linhas, né, o contorno das linhas por superfície. Então a gente vai mudar aqui para 100, 10 e 100. Isso é o padrão que eu utilizo para que eu tenha a modelagem feita no CAD perfeita lá no Max. Ok. Se a gente chegar perto aqui, por exemplo, de algo que está redondo, e der o Region, né, R e Enter, a gente observa que ele aumenta bastante esse número de segmentos aqui. Né? Então a gente vai ter as curvas melhores. Se a gente deixar valores mais baixos, a gente vai observar depois que as curvas não vão estar tão perfeitas. Tá? Não precisa aumentar mais do que aquilo, já é o suficiente. Feito isso, eu vou salvar então aqui o meu arquivo e vou lá para o Max. Então, qual é o processo que a gente vai utilizar aqui para importar? A primeira coisa que é muito importante é a parte da escala. Então, a gente vai no Customize. Essa sequência que eu estou passando vai ser igual para todos os projetos que vocês fizerem que tiver a modelagem feita no CAD, tá? Da mesma maneira que eu utilizo. Depois a gente vai aqui em Unit Setup. Em Unit Setup a gente tem duas partes. A gente tem a primeira parte, que é essa que abre, que é o Display Unit Scale, que é a escala que vai ser mostrada, né, conforme a gente desenha. Tudo que a gente for desenhando aqui, box, por exemplo, qualquer coisa, ela vai ser mostrado os valores aqui referentes com essa escala. Então, eu prefiro trabalhar sempre em metros, tá? É um costume, talvez seja um costume de arquiteto, porque a gente sempre trabalha em metros. Então, eu deixo aqui, metric matters, sempre. O importante, né, essa daqui vocês podem variar do jeito que vocês quiserem, tá? Não tem problema.
O importante é aqui, no System Unit Setup, que é onde a gente vai definir realmente a escala do sistema. Qual é a jogada que eu utilizo aqui para poder transformar o meu arquivo do CAD com a qualidade de zoom, de luzes, esse tipo de coisa, de centímetros, e eu continuar com ele em metros. Lembra que lá no CAD a gente transformou em centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no System e eu vou mudar, antes de importar, para metros. Então antes de importar, vou deixar em metros. Vou dar OK. OK. Então esse é o primeiro passo, metros e metros. Aí eu vou importar meu arquivo. Então vou lá, import. Vou pegar aqui meu arquivo 3D. Vou dar o abrir. Na caixa de importação do CAD, o que eu vou fazer? Primeira coisa, no Model Scale, Incoming File Units, eu vou deixar o Ray Scale ligado e vou colocar metros, que é a mesma escala que eu tenho lá no meu System, né, que a gente mudou aqui. Aí a gente observa o tamanho aqui. A gente está observando que ele está em centímetros, né? Ó. A gente tinha lá 2,70 aproximadamente, está com 272. Então sempre confere, se aqui não estiver batendo centímetros, ou vocês esqueceram de mudar a escala lá do CAD, alguma coisa do tipo. Ou a escala aqui do Customize está errada. As outras 3 coisas que a gente vai mexer aqui são referentes à qualidade da modelagem também. Né? As curvas estarem certinhas, todo esse tipo de coisa. Eu não lembro mais valores padrão, né, que ficam aqui, porque depois que a gente muda isso uma vez, ele já mantém. Então eu não me lembro qual é o valor padrão. Mas o que vocês vão mexer é isso daqui, o Smooth Angle. A gente vai usar 30. Curve Steps, a gente vai usar 100. E o máximo Surface Deviation for 3D Solids, a gente vai usar 0,08. Então, sempre assim, 30, 100, 0,008. Tá? São os valores padrão que eu utilizo para ter essa modelagem certinha. Dou OK, tá? Só isso. Ele vai importar o nosso desenho. E aí observa que as curvas estão certinhas, está tudo perfeito. Então não tem nenhum problema nas curvas, né? As cores aqui a gente observa que são as cores de linhas, né? Que a gente utilizou lá no CAD. Ok. Feito isso, observa que às vezes, ó, é uma coisa que às vezes acontece porque algum layer escondido, tem algum arquivo de referência lá no CAD que está escondido, que vem de outro arquivo, e o desenho não fica exatamente no eixo 0, tá? Mas ele vai estar próximo do eixo 0, não vai estar muito longe, que chega a dar problema até na hora de importar. Então, observa onde ele parou e seleciona ele, né, e movimenta ele lá. Não precisa ser perfeito, mas que fique próximo, né, o mais próximo possível aqui, do eixo 0. Ok. Próximo passo, a gente vai mudar a escala de novo. Por quê? Se eu vier aqui e fizer uma box, por exemplo, do tamanho do nosso ambiente, mais ou menos, a gente observa que ela está centímetros. Certo? Então a gente vai fazer isso voltar para metros agora. Então a gente volta no Customize, Unit Setup, System Unit Setup e muda de metros para centímetros. Dá OK. OK. Se eu fizer a box agora, aí a gente vai observar que ela está no tamanho correto em metros. Certo? Então, esse é o processo de como importar um arquivo do CAD para o Max. Se vocês pularem algum desses passos ou fizer alguma coisa diferente, não vai bater as medidas e não vai estar certo. Tá? Então, sempre lembra, no CAD, primeira coisa, move para o eixo 0. Segunda coisa, muda a escala. Terceira coisa, ajusta aqueles valores no Options. Aí, importa, né, antes de importar o arquivo no Max, no Unit Setup, no Display, metros, no System,
metros. Importa o arquivo, clica no Rescale, coloca metros, confere para ver se as medidas embaixo estão em centímetros e muda aqueles 3 valores para 30, 100, 0,008. Importa o arquivo, né, dá OK, traz ele, se ele não estiver pertinho do eixo 00, leva ele até lá, volta na escala, no Customize, Unit Setup, vai no System e coloca centímetros. Aí o nosso arquivo está certinho, perfeito para trabalhar daqui para frente. Vou salvar então já esse arquivo, que é o que a gente vai trabalhar, né? Vamos lá. Não, arquivos. Vou salvar ele como 3D. Uma outra dica que eu dou é sempre salvar 2 arquivos, tá? Pode acontecer de, por exemplo, cair energia, alguma coisa do tipo, e vocês perderem um arquivo. Às vezes tem a parte do backup, né, que a gente pode puxar, só que às vezes está lá para trás o que vocês fizeram, às vezes ele pode corromper até o backup. Então é muito importante, toda vez que estiver trabalhando no Max, salvar 2 arquivos. Então eu sempre salvo 3D e 3D2. E vou trabalhando e salvando nos 2 ao mesmo tempo. Né? Isso é muito importante para não perder arquivo. Depois que eu comecei a fazer isso, eu não perdi mais nenhum arquivo, sempre tenho, além dos 2 arquivos, o backup de qualquer coisa. E depois que a gente termina, né, tá tudo pronto, tá entregue o trabalho, aí a gente pode apagar, né, o segundo arquivo e manter só o arquivo original. Vocês observam aqui que eu estou utilizando o Max 2012, tá? Por que que eu uso 2012? Do que veio depois do 2012, nenhum deles me convenceu muito, né? Tem alguns detalhes, algumas funções que eu acabei não gostando muito. E para o tipo de trabalho, por exemplo, comercial, esse tipo de coisa que eu faço, não teve nenhuma mudança assim que me fizesse realmente migrar para uma versão mais nova. Né? Todos os plugins que eu utilizo estão tudo funcionando certinho no 2012. Eu acho ele rápido, eu acho ele estável, né? Muito difícil dar algum problema. Então, por isso que eu uso 2012, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer versão, que os comandos são os mesmos, a maneira de fazer é a mesma. Se tiver alguma coisa que seja diferente, eu vou falar antes e vou explicar como funciona nas versões mais novas e o como funciona aqui no 2012. Mas, a princípio, pelo que eu vejo, vai demorar um pouquinho para eu sair de 2012, porque realmente eu acho ele uma das melhores versões, tá? Mas fica a critério de vocês trabalhar com a versão que vocês preferirem. Ok. Então agora eu vou dar um reset para ele zerar e vamos ver o arquivo do SketchUp, como que a gente vai importar. O arquivo do SketchUp a gente não vai ter configuração nenhuma aqui no Max na hora de importar ele. O que é importante, né? São 2 coisas antes da gente importar esse arquivo. A primeira, lá no SketchUp, antes de vocês importarem o arquivo, né, de salvar a versão final, salvem na versão 8.0. Tá? Eu não sei, eu não trabalho com SketchUp, então eu não sei até em que versão que está. Até quando você assistir essa aula, eu não sei em qual versão que vai estar também. Então, mas para não ter erro, se salvar acima da versão 8, o Max não importa. Tá? Então, muito importante, salva lá o arquivo na versão 8. Depois, a escala. A gente vai lá no Unit Setup, aqui, metros mesmo, né? No System, centímetros. Tá? Eu não tenho modelagens feitas no SketchUp, mas eu peguei um arquivo lá da Warehouse para poder importar ele aqui para vocês verem. Então, o importante é isso. No System, está em centímetros. E aí a gente vai só no Import, né? Pega esse arquivo aqui. Tem arquivos que às vezes vão demorar um pouco para ler, tá? Porque como no SketchUp ele separa tudo por face, então geralmente já é uma modelagem extremamente pesada, né? Por estar tudo, ao invés de sólido,
né, igual é a modelagem no CAD ou igual a modelagem no Max, acaba ficando mais pesado. Uma coisa importante é a parte de bibliotecas lá. Por exemplo, se tiver árvores, vegetação, carro, essas coisas, apaga tudo antes de trazer o arquivo para cá. Primeiro porque a gente não utilizaria esses arquivos vindo do SketchUp, que a qualidade é muito inferior às que a gente pode utilizar aqui no Max. E é geralmente isso que faz pesar na hora de importar o arquivo, porque aí imagina uma árvore, a quantidade de faces que a gente vai ter, e às vezes tem várias, tem mais plantas, tem um monte de mobiliário, um monte de coisa. Então, a minha dica é apagar tudo isso, deixar só o projeto mesmo e toda essa humanização ser feita no Max, tá? Feito isso, então, abrir nessa caixa aqui, né, não muda nada e dá OK. E aí ele vai puxar o arquivo aqui do SketchUp direto. Esse daqui já está próximo ao eixo 0. Posso trazer ele mais para cá um pouquinho. E aí está feito. Né? Se a gente for conferir a medida disso, então está na medida correta. 80 por 2 praticamente, 1,20 e pouco. Ok. Outra coisa importante quando a gente traz um arquivo do SketchUp aqui é a parte de materiais. Elas não vão ser 100% compatíveis com o V-Ray. Por muitas vezes, pode acontecer de dar um pau assim, no arquivo, ficar umas manchas esquisitas, ficar uns brilhos estranhos. Ou então vocês renderizarem e aí o que acontece? Ele fecha o Max. Tá? Isso daí eu vejo muita gente perguntando sobre isso, né? É uma das coisas que acontece direto e não sabe o que acontece. Então, puxou alguma biblioteca do SketchUp ou alguma coisa do tipo, né? Geralmente é do SketchUp que acontece, né? Refaz os materiais. Né? A gente tem a opção de clicar com o botão direito e vir aqui no V-Ray Scene Converter. Ele vai converter todos os materiais que estão aplicados aí nesse objeto para um material do V-Ray. Só que a configuração não é interessante. Né? As configurações que ele transforma, eu não acho né, interessantes. Fora que se tiver textura, geralmente são texturas com baixíssima qualidade, tipo essa madeira que tem aí, por exemplo, com certeza é uma textura com uma qualidade muito baixa, cheia de repetição e tal. Então, na minha opinião, ao invés de usar o Scene Converter para ele converter, é refazer realmente os materiais. Né? A gente tem problemas também na modelagem do SketchUp, né, que as partes redondas geralmente ficam estranhas, né? Não fica certinho. Esse problema de às vezes ser faces, né? Objetos agrupados, por exemplo. Eu acredito que existem, né, pessoas que trabalham com layer certinho lá no SketchUp, mas até hoje, de tudo que eu vi, sempre veio com esses mesmos problemas. Né? Teve cliente que já me mandou arquivo do SketchUp querendo que eu fizesse a maquete, e aí na hora que você abre, tá 1 milhão de coisas em um layer, outro em outro, aí cada pedacinho de um objeto em outro. Então é um trabalho enorme que não compensa. Né? Eu prefiro modelar tudo de novo, fazer a modelagem com qualidade, tudo separado, certinho, os layers, do que pegar uma modelagem, por exemplo, né? Aqui é um objeto só, mas a gente vê, né, tudo junto, então é um pouquinho complicado. Né? Depois, cada pezinho desse é um objeto, né? A gente aproxima, a gente vê que ele é bem facetado, a textura, a gente vê a qualidade bem baixa, né, do material. Então, se você modela no SketchUp, lembra sempre de toda aquela organização, lembra sempre de tentar manter na maior qualidade possível, principalmente as coisas redondas, para não acontecer coisas igual esse arquivo aqui, né, que depois vai acabar dando um trabalho muito maior para vocês fazerem a imagem. Então, arquivo do SketchUp é isso aí. Salvou na versão 8, colocou o System como centímetros, importou, já está na tela. E depois lembrar do lance dos materiais, que o ideal é refazer todos. E se pegar, por exemplo, um objeto, né, de uma biblioteca, pega a parte dele que está ruim, né, que está mal modelada,
Aqui a gente não tem chanfre, nenhuma quina e tem essas coisas. Então, o ideal seria refazer pelo menos essa parte para ter uma qualidade nesse vidro, né? Geralmente também é uma face aqui, se eu não me engano. E o vidro é legal ter uma espessura e não só uma face. Então, modelagem importado SketchUp super tranquilo, não tem erro. A última dica seria para quem vai modelar aqui direto no Max. Modelar direto do Max, a gente vai precisar tanto do arquivo do CAD, né, de referência, que seria aquela planta que a gente tem. Então, por exemplo, vou abrir ela aqui. A gente precisaria disso daqui para fazer a modelagem lá. A gente vai utilizar exatamente o mesmo processo que fez da outra vez, né, com uma modelagem 3D. A gente vai, né, eu vou mostrar aqui certinho. A gente vai mover para o 0. Tá? Exatamente a mesma sequência. Vai aumentar a escala do desenho. 100. Vai lá no Options. Tá? Eu estou fazendo um pouquinho mais rápido porque é exatamente a mesma coisa do que a gente fez no outro. Eu vou salvar com outro nome só para não ficar por cima. Vou pôr projeto 2. Ok. Vou lá no Max. E vou fazer o mesmo esquema. Ó. Unit Setup. Metros. Né? Metros e metros. Ok. E vou importar meu arquivo. Import. Projeto 2. Abrir. Mesma coisa. Ó, metros. 100, 00,8 e tal. Ok. Posso pegar essas linhas aqui, né, deixar elas pretas para visualizar melhor. Customize, Unit Setup, System, centímetros. Ok, ok. E aí, em cima disso, né, a gente confere a medida, ó, certinho. 5,36 aqui por 6 e pouco. E aí a gente começa, né, a modelagem normal, criando a partir de lines, se for o caso, né, fazendo as paredes, né, e assim por diante. Então, para modelar no Max, mesmo esquema, tá? A gente pega as referências no CAD, faz o processo da escala e faz o processo todo de importação e joga o desenho aqui e vai trabalhando. A última coisa vem separado por layer também, tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, aqui colocar layer vista frontal 1, vista lateral, vista frontal 2, cerca, planta, gesso e planta, tá? Aí ele vai separadinho lá por layer, mas a gente pode também lá selecionar e apagar as coisas, tá? E a última maneira seria trabalhar direto no Max. E aí, no caso, entra o lance de imagem para portfólio, imagem pessoal, né? Onde a gente não precisa, às vezes, ter um projeto todo definido certinho. A gente tem só o tamanho do ambiente e aí a gente vai modelando aqui direto. Eu trabalho, tá? A única coisa que a gente vai fazer é a escala. Eu trabalho exatamente dessa maneira. Metros no display e centímetros no system. Dessa maneira, todas as bibliotecas também que a gente for utilizar, tá? As bibliotecas mais famosas, vamos dizer, né? Model mais Model, da VisPeople, ArcModels, da Dot, qualquer uma delas, né? Geralmente que a gente utiliza, mantendo a escala desse jeito, né? Sempre que a gente der o merge nessa biblioteca, ela vai cair aqui na medida certinha. Se a escala estiver diferente, a biblioteca já não vai vir na medida correta. Tá? Então, no Max, para desenhar direto aqui, metros, centímetros. No final, todas elas ficam metros e centímetros, né? A única diferença é que no arquivo do CAD, antes de importar, a gente usa metros aqui e depois de importar, a gente volta para centímetros. Apesar de eu ter falado bastante coisa, né?
é uma maneira bem simples de trabalhar, né? Trabalhou no Max ou SketchUp, centímetros direto. No CAD, faz o processo do CAD, faz o processo do Max. Não tem erro, é só seguir exatamente isso que eu falei que dá certinho. Tá joia? Então, na próxima aula, a gente já começa a visualizar a câmera, né, do nosso ambiente. Eu vou fazer aulas, mesmo que daqui para frente, se bem que eu já estou fazendo, né, aulas separadas por tópicos, tá? Ao invés de fazer uma aula mais comprida, abrangendo vários tópicos, eu vou fazer separado. Então, a gente fez modelagem da estrutura, modelagem mobiliário, importação. Aí a gente vai trabalhar uma aula de câmera, uma aula de iluminação, aulas de materiais, aí talvez a gente divida, né, não faça uma aula só para não ficar muito comprida. Antes dessas aulas, né, tem a configuração de render de prévia minha, que eu já vou passar na primeira aula junto com a câmera. Depois a aula de render final, né, o que eu mudo, o porquê que eu mudo e tal. E depois a aula de pós-produção. Então, dessa maneira fica mais fácil também, né, para vocês verem cada assunto separado, ao invés de pegar uma aula um pouquinho mais comprida com vários assuntos, tá joia? Então, bons estudos, até a próxima aula, tchau!